ponto de vista muito interessante. Oh, você sente a brisa do metrô? Não é uma delícia? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Por Trás da Fama. Hoje eu vou contar a história de uma das atrizes mais enigmáticas de Hollywood, um dos maiores ícones do cinema, Norma Jean Maudsley, mais conhecida como Marilyn Monroe. Ela nasceu em 1º de junho de 1926, em Los Angeles. Sua mãe se chamava Gladys Baker e seu pai era desconhecido. Antes de ganhar Norma, Gladys era casada com seu então primeiro marido. Ela acabou tendo 2 filhos com ele. E algum tempo depois, eles se separaram. Ele acabou ficando com os filhos e levando eles para bem longe, para outra cidade. Algum tempo depois, Gladys se casa novamente com Martin Edward Maudsley. A confusão sobre a paternidade de Norma foi porque Gladys era casada com Martin. Depois de quase um ano, ela acabou se separando dele, e é nesse período que ela também engravida de Norma e começa a trabalhar num laboratório de filmes, onde ela tinha um caso com seu colega de trabalho chamado Stanley Guilford. Gladys tinha certeza de que o pai de sua filha era Martin, mas por ter um caso com Stanley há algum tempo, ela achou que ele também poderia assumir a paternidade de Norma. E não foi isso que aconteceu. Stanley acabou dando dinheiro para que Gladys abortasse e ela se negou. E ele acabou abandonando ela. Algum tempo depois de dar à luz, Gladys acabou juntando um dinheiro para reencontrar os filhos do primeiro casamento. E ela acabou os encontrando. Eles viviam numa linda casa, grande e espaçosa. E ela acabou ficando sem coragem de levá-los, já que ela não poderia dar a mesma condição para eles. Com todos esses acontecimentos, Gladys acabou caindo numa profunda depressão. Gladys e sua família já tinham um histórico de problemas de transtornos mentais, tanto que sua mãe já tinha sido diagnosticada com esquizofrenia, seu avô com depressão e um tio dela acabou cometendo suicídio. Gladys, nessa época, trabalhava muito e por ser sozinha e não tendo condições de criar filha, ela acabou mandando Norma para um lar adotivo, com apenas 1 ano de idade, onde ela pagava $5 por semana para um casal cuidar dela. Esse casal eram seus vizinhos. Norma então passa a viver num lar adotivo. Uma certa ocasião, sua avó foi visitá-la e então tentou sufocá-la com um travesseiro, e diante disso ela acabou sendo internada no hospício. Apesar de tudo, sua mãe nunca a abandonou e a visitava toda semana. Quando Norma completou 7 anos de idade, Gladys, sua mãe, conseguiu juntar algum dinheiro e acabou comprando uma casa. E para completar a renda, ela acabava alugando os quartos da casa para outras pessoas. Em 1933, sua mãe sofreu um grande surto e foi socorrida pelos hóspedes, que não deixaram que Norma visse sua mãe naquele estado, já que ela era muito pequena ainda. Mas ela acabou vendo sua mãe através de uma janela, uma cena que ela nunca mais esqueceria, a sua mãe sendo levada por uma ambulância numa maca. Com a internação de sua mãe, Norma passa a viver em lares adotivos, onde ela disse em sua biografia que era tratada como uma empregada nessas casas. Nessa época, Norma tinha apenas 8 anos de idade. Em um desses lares, ela contou também ter sido abusada sexualmente. Aos 12 anos, Norma vai morar com uma tia, chamada Grace, e o esposo dela. Em 1941, sua tia decide se mudar de Los Angeles e seu esposo não quer levar Norma. E então Grace dá uma ideia para Norma de se casar com seu vizinho, chamado Jim Doherty, para que ela não precisasse voltar para o orfanato. A essa altura, Norma já tinha 16 anos de idade. Em 1944, seu esposo foi convocado para a guerra. Norma então passa a trabalhar para poder se sustentar em uma fábrica. Lá, ela conhece um fotógrafo que se encantou pela beleza dela. Norma aceitou que ele fizesse algumas fotos dela e algum tempo depois ele as publicou. As fotos fizeram sucesso e assim começava sua carreira de modelo.
Ela fez em pouco tempo mais de 33 revistas. E em 1946, Norma é convencida a mudar a cor do cabelo para loiro. E é nesse ano que seu esposo volta da guerra e ela acaba pedindo divórcio. A sua carreira ia muito bem, até que um produtor da TV Fox já estava de olho nela e acabou convidando para fazer o teste. Ele acabou ficando impressionado com sua beleza e atuação e acaba fechando um contrato com ela. Sugere que ela mudasse o nome para Marilyn Monroe. A partir daí, nascia a grande estrela. Marilyn acaba fazendo algumas participações pequenas em alguns filmes, mas nada relevante. E então a Fox do nada rompe o contrato com ela e ela começa a passar por grandes problemas financeiros. Ela chegou a não ter dinheiro até para comer muitas vezes. Em 1949, após conhecer um novo produtor, Marilyn é sugerida a fazer 2 cirurgias, uma no nariz e a outra no queixo, para poder conseguir mais papéis. Em 1950, ela teve uma participação nos filmes, intitulada aqui no Brasil O Segredo das Joias e A Malvada. Mas o filme que ela ganhou grande destaque foi Desesperadamente, em 1952. E é nesse mesmo ano que ela conhece o ex-jogador de beisebol Joe DiMaggio. Ele acabou se encantando por ela ao ver uma foto dela com a equipe de beisebol para uma publicidade. E então ele pede para que seus agentes marquem um encontro com ela e ela acaba topando. E logo após esse encontro, Marilyn e Joe se apaixonaram e começaram a namorar. O ano de 1953 foi muito especial para ela. Ela acabou estreando filmes como Torrentes da Paixão e Os Homens Preferem as Loiras. E foi a partir dele que ela colocou suas mãos na calçada da fama. E um outro grande sucesso que ela estrelou foi o filme Como Agarrar um Milionário. Ao mesmo tempo que sua carreira ia muito bem, Marilyn ficava muito entristecida, pois ela só fazia os mesmos personagens. Ela ficava com medo de ficar estereotipada, com personagens sempre no mesmo estilo, como loira fatal ou ingênua, e isso acabava entristecendo ela. Em 1954, ela se casa com Joe DiMaggio. Seu relacionamento foi muito conturbado devido ao ciúme exagerado dele, aonde ele chegou a ser agressivo com ela muitas vezes. Em 1955, ela estrelou o filme O Pecado Mora ao Lado. Oh, você sente a brisa do metrô? Não é uma delícia? Com uma cena famosa que entrou para a história do cinema, aquela onde ela aparece com um vestido branco e ele acaba levantando. Ela disse, algum tempo depois, que adorou fazer essa cena. Durante a produção desse filme, seu marido estava assistindo às filmagens e logo após o término das gravações, eles subiram para o quarto de hotel e dizem que no dia seguinte ela apareceu com alguns hematomas. Logo em seguida a esse episódio, ela pede a separação por não aguentar o ciúme doentio de seu marido. Muitos disseram que após a sua separação, ela teve casos com atores muito famosos da época, como Marlon Brando e Frank Sinatra. Mesmo após a separação, Marilyn e Joe permaneceram grandes amigos. Mesmo com tanto sucesso e fama, Marilyn se sentia muito sozinha e triste. E em 1955, ela se casa com seu terceiro marido, chamado Arthur Miller. E assim que ela se casa, ela começa uma tentativa de engravidar, já que ela queria muito ser mãe. E em 1957, ela até consegue engravidar, mas acaba sofrendo um aborto. Marilyn abortou algumas vezes e isso a deixou muito frustrada, onde ela começa a beber com muita frequência e a usar uma espécie de sedativo chamado barbitúricos. Em 1959, Marilyn estrelou o filme Quanto Mais Quente Melhor, mais um grande sucesso. E durante a produção do filme, ela acaba engravidando novamente. Ela até tentou se afastar das gravações, mas seu esposo, Arthur Miller, a convenceu a continuar e ela acaba aceitando.
mas infelizmente ela acabou perdendo o bebê. Marilyn ficou arrasada e acabou culpando seu marido. O relacionamento deles já não era mais o mesmo e eles acabaram se separando. Em 1961, Marilyn estrelou um filme com Clark Gable, seu grande ídolo desde a infância, e eles se tornaram grandes amigos. A morte de Clark Gable no final das gravações deixou Marilyn arrasada e ela acabou tendo um surto. E ela então decide se internar numa clínica para se tratar do estresse. Lá, ela ficou sedada durante 3 dias e também chegaram a amarrá-la com uma camisa de força. Ela disse que essa situação trouxe alguns fantasmas da sua infância, já que ela tinha visto sua mãe passar por isso. Ela disse ter medo de ter o mesmo fim que ela. Ela acabou ligando para seu ex-marido, Joe DiMaggio, para ir buscá-la. Eles até tentaram ter uma volta, mas não deu certo. E é nessa época que ela conhece o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Muitos disseram que eles tiveram um romance muito polêmico. Ainda em 1962, Marilyn começou a gravar um novo filme, mas nem chegou a finalizá-lo. A essa altura, ela já estava bebendo muito e usando muitas anfetaminas. Sua saúde mental e física não estavam nada bem. E é nessa época que ela aparece cantando Happy Birthday para o presidente. John Kennedy era casado com Jack, que sempre ouvia alguns rumores de que seu esposo estava traindo. Marilyn uma vez chegou a ligar para Jack, falando que ela iria ser a próxima primeira-dama e que Kennedy iria ser para dela. Na época, disseram que Marilyn também chegou a engravidar do presidente. E ela acabou um dia ligando para ele para dizer que ia dar uma entrevista coletiva para dizer tudo à imprensa. Então, ele pediu para que seu irmão, Bob Kennedy, que era na época procurador-geral dos Estados Unidos, para tentar resolver essa situação. Dizem que Marilyn e Bob também tiveram um caso. E em 4 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta em seu quarto, deitada nua numa cama, com um telefone na mão e muito remédio. O médico legista apontou que a morte de Marilyn foi suicídio, com grandes doses de remédio. Existe um grande mistério sobre a sua morte. Eu vou contar aqui algumas teorias que dizem. Uma teoria é que sua morte tenha sido acidental mesmo, pela ingestão de remédios. Há uma outra em que a família Kennedy tinha interesse em acabar com sua vida e por medo da entrevista coletiva que ela iria dar, contando que estava grávida, eles então teriam mandado matá-la. Um outro fator que alimenta essas especulações é que a governanta que encontrou seu corpo acabou ligando para o psiquiatra que cuidava dela há algum tempo. Ele, quando chegou na casa, demorou para ligar para a polícia. Dizem que ele pode ter ficado com medo e escondeu alguns remédios, que ele mesmo tinha receitado para ela. A verdade é que seu quarto havia sido mexido. O corpo de Marilyn ficou no necrotério por alguns dias, até que Joe DiMaggio foi lá para providenciar o enterro. Joe passou a mandar flores brancas para o túmulo dela, durante 20 anos, até a sua morte, na década de 80. Marilyn passou sua vida toda querendo ser amada e aceita. Talvez o único que tenha feito isso realmente foi Joe. E antes de falecer, ele disse que iria se encontrar finalmente com ela. Então, se gostaram, quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir o canal, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!